É, eu gostaria que você olhasse para essas imagens e ver o que é que elas representam para você dentro de sua caminhada. Se você já teve imagens semelhantes a essa ou não. É, comece pela esquerda. Então, uma mulher, um jovem em busca de luz. Aí, os primeiros resultados nas meditações. Quando é que surgiram as primeiras imagens espontâneas quando você estava em níveis profundos? Imagens diferentes. E eu coloquei lá em cima um objetivo principal, que espero até o final do papo poder, digamos assim, te levar a refletir sobre isso. Dito de outra forma, dito de outra forma, eu quero que você olhe para isso, quer dizer, eu estou meditando, eu me projeto, e durante as minhas projeções, o que, que eu já consegui até hoje? Teve alguma imagem espontânea que surgiu nas minhas meditações? Então, eu meditando, eu projetado, o que, que eu consegui até hoje visualizar? Eu quero que, antes do nosso papo, você olhe com carinho para isso aqui. Eu estou com a tela cheia aqui, estou com dificuldade, porque deixa eu ver se eu troco aqui a forma de. Vou deixar só as imagens aqui. Então, eu queria que você olhasse para isso e refletisse sobre o que está escrito aí. A espiritualidade não tem religião, não tem dogmas. É uma busca pessoal pelo significado da vida, pela conexão com o divino e pela paz interior. Eu peguei isso de Buda porque Buda é um grande meditador, representa os grandes meditadores. Então veja o que ele diz. Se você não encontrar ninguém para apoiá-lo no caminho espiritual, dentro do espiritual que eu acabei de falar, caminhe sozinho. Se você não encontrar ninguém para apoiá-lo no caminho espiritual, caminhe sozinho. E aí vem os pragmáticos que dizem assim: qual a utilidade disso em minha vida? Eu quero que você pense e repense sobre isso. Qual a utilidade disso em minha vida? E eu vou te responder dizendo o seguinte: a utilidade é um final feliz e um depois em paz. Eu não sei se você procura, digamos assim, uma velhice com felicidade, e se você espera encontrar paz depois. Então, eu só posso te dizer que, com certeza, você vai ter um final feliz e um depois em paz, pelo menos pelas minhas experiências. Eu gosto disso. Veja se tem significado para você. A evolução espiritual não se manifesta pela capacidade de armazenar conhecimentos, declamar verdades ou fazer milagres, mas pela capacidade de corrigir os próprios erros. Pense nisso. A evolução espiritual não se manifesta pela capacidade de armazenar conhecimentos, declamar verdades ou fazer milagres, mas pela capacidade de corrigir os próprios erros. Essa é a grande dificuldade que nós temos que vencer. E eu
quero repetir uma coisa que você já conhece, mas eu acho importante. Felicidade, você sabe de onde vem? Vem de dentro. Pensamentos positivos, você já sabe, atraem coisas boas. Tudo que você dá, recebe de volta em dobro ou em triplo, né? Os sorrisos são contagiosos, então lembrar sempre que isso é importante. Ser gentil é gratuito, só fracassa quem desiste. E para complementar, uma coisa que eu chamo a atenção sempre: medo é uma reação, coragem é uma decisão. Medo é uma reação, coragem é uma decisão. Tudo que penso que sei não é tudo que se pode saber. Eu tenho consciência disso. E eu queria que você refletisse sobre isso também. Tudo que penso que sei não é tudo que se pode saber. Quando eu falei num papo passado sobre conhecimento, então eu procurei lembrar isso. O conhecimento é uma concepção adquirida pelo estudo ou pela experiência. Então, procure lembrar das suas experiências, associando isso a conhecimento. E vamos, então, retornar ao nosso propósito. Essa imagem diz muito para mim. Quer dizer, se você olhar aqui embaixo da escada, alguém meditando. Aí vai para o seu lugar ideal, o seu laboratório, a sua dimensão. Não sei como é que você dá o nome para a sua, mas que você tenha uma dimensão aonde você possa desenvolver a habilidade de ver imagens, questionar, que seus questionamentos sejam respondidos com imagens. Eu acho legal isso me encanta muito, então eu quero que você reflita sobre isso. É, quando falei em desenvolvimento, eu falei em desenvolvimento por decisão. Eu mostrei essas engrenagens e aonde tem propósito, treinamento, orientação, novas ideias, novos relacionamentos e evolução. Aí o Evandro apresentou uma coisa que eu achei muito legal, e acho que o Afonso gostou também, tal. Então, lembrando de propósito, metas e objetivos, com essa conceituação. Objetivos e metas têm a ver com a trajetória e o propósito com o destino. Então, eu quero que você olhe de novo para a minha figura. Então, você vai lá ver o propósito e os objetivos são essas engrenagens. E as metas estão dentro das engrenagens. E é assim que você vai formar as tuas. Então, se você puder aproveitar isso, eu acho bem legal, porque quando a gente se aproxima de um propósito, a gente evolui. Isso é importante. Para continuar falando das coisas que nos interessam, eu quero pedir para você relembrar comigo é, algumas observações que são importantes e que a gente tem que respeitar. Então, o teísta. O que é o teísta? Você lembra que eu já projetei isso para você? É aquele que crê em Deus ou deuses. Então, esse é o teísta. Eu falei também no deísta. Então, o deísta é aquele que está inclinado a afirmar que existe um único Deus e que o mundo pode ser regido pelas leis naturais e físicas. Ele admite o Deus dele é uma forma particular para ele, tá? Então, esse é o deísta. Aí tem o espiritualista, que eu procurei conceituar de novo hoje. Aquele que crê na existência de algo imaterial no ser humano e no universo.
Então, se você crê que tem uma coisa que não é material dentro de você e que isso tem no universo também, você é um espiritualista. É, aí tem o conceito que a gente conhece muito no nosso meio, religioso ou crente, aquele que crê em Deus e segue uma doutrina. Então, segue a Bíblia, segue o Torá, segue, não importa. O importante é que você sabe que a pessoa segue uma doutrina, uma orientação que veio do passado. E tem o ateu, que a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque o ateu é aquele que não crê em Deus e acha que ao morrermos tudo acaba. E aí é que é o complicado. O ateu, ele sempre vai estar ligado na lei do mais forte, na lei da troca ou na lei da parceria. Então é importante que a gente reflita sobre isso. Eu quero também recordar aqui a importância do administrador em nossa sociedade. Então, lembrando sempre o seguinte, que nós temos necessidade de bons administradores para melhorar a convivência em grupo. Então, quando a gente segue ou escolhe administradores que realmente venham colaborar com a convivência em grupo, isso é muito bom. E para aquilo que a gente tem que falar, é importante você ter um conceito sobre matemática. Eu gosto de pensar assim: matemática é a linguagem que o ser humano criou para explicar o universo. Eu já fui um apaixonado por isso, já corri atrás, tá, mas de qualquer forma, é a linguagem que o ser humano usa para explicar o universo. Então é importante. E aí vem a pergunta: quem é Deus para você? Eu fiz um resumo aqui e quero que você pense. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar todo o efeito, que todo efeito tem uma causa e afirmar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, quer dizer, no bom senso, não tem como negar a existência de Deus. Eu coletei isso aqui porque é uma coisa que realmente me toca e tem significado para mim. Afirma-se que a prova da existência de Deus resulta de três fatores absolutamente incontestáveis. Quais sejam? O sentimento instintivo da ideia de Deus do ser humano, manifestando-se em todas as épocas da humanidade através da lei da adoração. Então a gente sabe dos nossos ancestrais, eles já tinham adoração a Deus, respeito e tal. Então esse é o primeiro sentimento intuitivo. O segundo, é a da física, a lei de causa e efeito, que mostra a impossibilidade da ocorrência de efeitos inteligentes sem uma causa inteligente. Então, efeitos inteligentes sem uma causa inteligente não tem sentido. E o terceiro é a maravilha inigualável da estrutura total da natureza nos seus mínimos detalhes, que não pode ser obra do acaso, pois revela a imanência cósmica de uma inteligência superior a qualquer mente humana. Então, esses três itens eu acho importante. E eu gosto, e já mostrei para vocês também no passado, esse conceito do professor Clayce Morrison, o ex-presidente da Academia da Ciência de Nova York. O que ele diz, para mim, tem muito significado. Ele diz assim: é evidente e racional que uma inteligência matemática e superior estabeleceu e providenciou as condições de vida para o planeta Terra. Então, essa afirmação dele, a gente tem que pensar um pouquinho. É evidente e racional que uma inteligência matemática e superior estabeleceu e providenciou as condições de vida para o planeta Terra. Então, gosto disso. E aí, eu
peguei essa ideia do Francis Bacon porque tem a ver com a gente. O silêncio é o sono que nutre a sabedoria. O silêncio é o sono que nutre a sabedoria. E o que é esse silêncio? É meditar. Meditar é fazer silêncio. Então, quanto mais você praticar, mais sabedoria, com certeza, você vai ter. Então, eu quero te lembrar que é importante que a gente medite e cada vez mais. Eu coloquei uma coisa aqui para você pensar comigo. Um pesquisador pode ser ativo. Quando é que um pesquisador está ativo? Quando continua pesquisando e fazendo experiências pessoais. Você anda fazendo suas experiências pessoais ou não? O pesquisador cansado. Quando é que você encontra um pesquisador cansado? Quando parou de pesquisar e não faz experiências pessoais. Então, de vez em quando, a gente fica cansado e eu tenho que me cuidar muito com isso. O pesquisador cego. O que é um pesquisador cego? Quando acha que já viu tudo e não precisa mais de experiências pessoais. E o pesquisador velho? Quando é que um pesquisador fica velho? Quando deixa de ter interesse por conhecimentos e não quer experiências pessoais. Então, procure evitar cansado, cego, velho. Seja um pesquisador ativo. E aí, quando a gente vai organizar os nossos propósitos de desenvolvimento, eu quero melhorar meu desenvolvimento, o que a gente precisa refletir? Vê se você concorda comigo aqui. Ó. Eu tenho necessidades. Quais são as minhas necessidades? Eu tenho que pensar nelas. Eu tenho propósito? Eu tenho necessidade. Quais eu quero realizar? Eu tenho paixões? Tem coisas que eu sou apaixonado, me interesso mais que outras? Que talentos eu desenvolvi até hoje? Eu tenho talentos especiais? E os meus valores? Como são meus valores? Então, quando a gente dá uma olhada nisso e mistura isso numa medida certa, a gente consegue as coisas mais fáceis. É importante que a gente pense. E eu quero relembrar você aqui 3 perguntas que ajudam a organizar nossos propósitos. O que quero experimentar? Como quero evoluir ou crescer? Como quero contribuir? Essa última é muito importante e nos dá muita força. Como é que eu quero contribuir? Aí eu te pergunto agora o seguinte: quais os tipos de desenvolvimento humano que você conhece? Pensa aí. Quais os tipos de desenvolvimento humano que eu já me envolvi? Então, a gente sabe que a gente tem o desenvolvimento do nosso corpo físico, mas não é desse que eu quero falar. Nós temos ainda outros desenvolvimentos que são importantes: o desenvolvimento físico, mental, emocional, intelectual. Mas não é desses que eu estou interessado em complementar a ideia hoje. O desenvolvimento que vai mais nos interessar aqui hoje é esse aqui, ó. Aquela que tem a parte material e a parte espiritual, a parte matéria e a parte energia. Então, eu quero refletir um pouco com você, um pouco mais, sobre essa parte que a gente chama de espiritual, essa energia que a gente tem no corpo. Então, no passado eu lembrei também, quando eu falei em desenvolvimento, é, sobre a nossa formação. Então, a gente tem uma parte material, a gente tem uma parte
espiritual, que é a parte de energia, e aí a gente forma uma parte mental e uma parte emocional. Então, lembrando que eu vou falar da espiritual, mas a gente tem esse contexto em nosso corpo. Então, vamos continuar então o nosso papo. Em nosso desenvolvimento, temos algumas coisas que eu quero que você pense aí. Despertadores. Na sua vida, quem foram os despertadores de desenvolvimento em sua vida? Você lembra de alguém? Teve alguém que acelerou seus processos, que ajudou muito? Teve alguém que bloqueou algum desenvolvimento seu ou dificultou? Eu quero lembrar o seguinte: o que são os despertadores? Normalmente, os despertadores mais especiais são os modelos, aquelas pessoas que a gente admira. Então, quando a gente admira alguém, a gente copia um monte de coisa dessas pessoas. As pessoas que oferecem para a gente boas orientações. Você teve boas orientações? E as nossas reflexões são importantes. Esses são os despertadores que temos à nossa disposição: os modelos, as boas orientações, as nossas reflexões. E os aceleradores? Quem são os aceleradores do nosso desenvolvimento? São os nossos comportamentos. Quais são os nossos comportamentos que a gente tem que dar uma olhada? O físico, fisicamente, como é que você está se comportando? Está te ajudando? Mentalmente, você está se ajudando? Tem acelerado os seus processos? Aprendeu como utilizar a sua mente para acelerar seus processos? E a parte espiritual, a parte energética? É isso que a gente está conversando hoje. Então, lembrando que isso é uma parte importante para acelerar o nosso desenvolvimento. E a gente tem os bloqueadores. Quais são os bloqueadores que atrapalham o nosso dia a dia? Acomodação, né? Acomodação, má orientação e o sistema de crenças. Então, de vez em quando, a gente tem que reavaliar o nosso sistema de crenças. E aí, eu quero que você reflita comigo aqui sobre o que nós somos, seres inteligentes. E nós temos inteligências múltiplas. Que inteligências múltiplas são essas? Então, é importante que você procure lembrar cada uma. A inteligência lógica matemática, a inteligência linguística, a musical, a corporal ou sinestésica, a espacial, a inteligência que vislumbra o espaço, né? Interpessoal, que de você se relaciona com os outros, intrapessoal, como você se relaciona com você, como é que você se relaciona com a natureza. E nós temos a inteligência espiritual. Bom, o que eu quero aproveitar aqui é dizer o seguinte: dessas aí, o que você chamaria de inteligência emocional? Como seria formada a sua inteligência emocional quando você junta o seu cérebro com o seu coração? Inteligência emocional é interpessoal, pega a interpessoal nós, a empatia, a habilidade de percepção. Então, isso forma a sua inteligência emocional. A intrapessoal, eu comigo mesmo, meu autoconhecimento, meu autogerenciamento e minha automotivação. Então, isso é importante na minha inteligência emocional. E a parte espiritual, que é a capacidade de pensar e agir, crendo que existe algo ou alguém além do tangível ou material, que serão impactados por nossas decisões e atitudes.
transcendendo os limites de tempo e espaço, trazendo consciência, significado, equilíbrio para o papel das nossas organizações na família, na sociedade e no mundo. Então, essa inteligência emocional formada por essas três é importante é, na nossa vida. Agora, veja bem, você já ouviu falar sobre inteligência espiritual? Então, a inteligência espiritual, quando você vai pesquisar um pouco, vai ver que ela toma o cérebro inteiro. Então, as outras pegam parte. Então, a inteligência espiritual, ela é abrangente no cérebro todo. E é bom você lembrar disso. Então, e a inteligência espiritual que a gente forma é sobre a minha existência. Tudo que eu vou armazenando sobre a minha existência, e na verdade eu estou formando a minha inteligência espiritual. Quem eu sou? Quando você se responde essa pergunta, você está formando a sua inteligência espiritual. Por que eu acordo de manhã, todas as manhãs? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Qual é o legado que eu vou deixar? Eu vou deixar escrito que passei por aqui ou simplesmente todo mundo vai me esquecer? Qual é o meu propósito para o resto da minha vida? Então, se você se responder de vez em quando essas perguntas, você vai estar melhorando a sua inteligência espiritual. E aí, uma coisa importante: qual é a finalidade da inteligência espiritual? Qual é a finalidade da inteligência espiritual? Tente ver se eu conseguir me expressar aqui com imagens. Veja bem. Então, tem a nossa existência material. Aí eu começo a formar a inteligência espiritual com as coisas do coração, do cérebro, minhas projeções, eu vou controlando minhas emoções. Ou seja, quando eu faço isso, controlo minhas emoções, ela nos permite viver bem. Ô, Júlio, e para que eu tenho que desenvolver isso? Para você pensar, porque a nossa existência física é dentro dessa primeira é, figura aqui. Agora, aí depois a gente vai ter que transcender. Eu não sei qual é as suas experiências na transcendência, mas o que você aprender aqui, você vai usar lá. Então, aquilo que você faz nos exercícios de meditação, que você aprende projeção, lá tem a ver com o que você desenvolveu é, no corpo físico. E então, a inteligência espiritual, pela experiência que eu tenho, a gente vai usar depois. Se você não fez experiências, vai ficar com dificuldades. Se você tem apegos, não controla as suas emoções, vai ter problema depois. Então, eu acho importante que a gente pense agora. E eu já te lembrei disso. A gente. Ah, é porque isso eu já sei. Isso, né? A ilusão de pensar que nós sabemos. A coisa que eu mais gosto é isso. Só sei que nada sei. Então, na verdade, o que a gente sabe? Praticamente nada. Tudo que eu sei sobre você é o que minha limitada percepção observou, ou que me disseram, ou o que você me disse. É isso que a gente sabe. A percepção, me disseram ou você me disse. Então, eu acho legal a gente pensar nisso. E eu gosto demais desse papo do Leonardo Boff com o Dalai Lama. Por quê? Porque ele tem tudo a ver com a nossa vida. Então, o Boff todo cheio, né? Chega para o Dalai Lama e pergunta: qual é a melhor religião?
E aí vai achar que é o budismo, tal, não. Olha o que o cara responde para ele. A melhor religião é a que te faz melhor. A melhor religião é a que te faz melhor. Aí o cara se assusta e pergunta: e o que, que me faz melhor? Aí o Dalai Lama diz o seguinte: é a que te faz sensível, mais desapegado, mais humanitário e mais responsável. Então, é a sua inteligência emocional e espiritual que está envolvida aqui. Então, desapegado, mais humanitário, mais responsável. E agora eu achei uma figura aqui que eu gostei de trabalhar com ela. Então, tem algumas religiões aí. Eu não sei se você pratica alguma dessas, ou mais de uma, ou todas elas, ou nenhuma. Não, não importa. Eu quero que você preste atenção no que está escrito aí. Quando você condena a religião do outro, você deixa de praticar a sua, qualquer que seja a sua, tá? Agora, eu procurei, em outras palavras, mostrar uma coisa importante para você. Quando você ilumina a vida de outro, ô Júlio, como é que eu ilumino a vida de outro? Projetando para o outro, ajudando o outro. Quando você ilumina a vida do outro, a sua religião melhora. Quando você ilumina a vida de outro, a sua religião melhora. É importante você lembrar disso. E aí eu completei com mais um raciocínio aqui, que eu acho bom a gente lembrar. Sempre que tiver chance, seja luz na vida de alguém. Sempre que tiver chance, seja luz na vida de alguém. Fisicamente, você pode ajudar fisicamente, você pode ajudar mentalmente, visualize a pessoa bem, tal. E você pode ajudar alguém com projeções, projete luz sobre a pessoa. Então, sempre que tiver chance, seja luz na vida de alguém, porque aí você vai melhorar a sua. E eu gostei dessa imagem, e estou aproveitando para deixar com você também, que diz assim: o bem é a única luz que nunca se apaga. O bem é a única luz que nunca se apague. Olhe na outra figura, faça o bem. Então imagine aquela luz, o bem. Ele está dentro de você. Projete ele e você vai estar fazendo o maior bem para você mesmo. Então faça o bem, isso vai te ajudar e muito. Pratique. E um raciocínio importante aqui, que eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Quanto Cristo dizia, não joguei as vossas pérolas aos porcos. Quer dizer, quando você tem uma coisa importante, pense para quem que você vai passar. Quer dizer, por que, que ele chamava de porcos? Porque tem gente que não passa de animal. Então não adianta você querer falar de coisas espirituais para quem Você decide. se comporta como animal. Falo por meio de parábolas para que aqueles que entendam possam entender ainda mais. E aqueles que não entendem, não entendam nada. O que eu acho importante, que eu meditei muito, o que é que ele quis dizer com isso? Não joguei vossas pérolas aos porcos. Por que, que eu falo por meio de parábolas? Por que, que ele quis chamar a atenção disso? Porque a conclusão que eu cheguei é o seguinte: na nossa sociedade, as pessoas têm idades espirituais, que independe dos anos vividos, depende da formação do caráter. Então, uma pessoa na infância, ela normalmente é ateia. Tá? Então, a gente tem a adolescência, quando a gente começa a pesquisar e buscar. A gente tem uma idade espiritual adulta, quando a gente já tem convicção de algumas experiências. E a maturidade é quando a gente tem vontade de ensinar as coisas que nos fazem bem. E aí
eu quero uma avaliação sua. Você tem ou pensa em ter filhos? Se você tem, o que que você quer para os teus filhos? Você quer uma vida melhor? O que que você faz por eles? Se você pensa em ter filhos, o que que você gostaria de ter para os seus filhos, oferecer para os seus filhos? É, você, Novo motor ah, novo e 5 anos de garantia. Afonso, pode cortar o som um pouco aí? Sim. Você foi ou sonha em ser empresário? Então, quando você vai fazer uma montagem de uma empresa, você já pensa nos seus funcionários, o que que você quer para eles, você quer melhorar, quer ajudar. Então, é, se você gosta de animais, como é que você trata seus animais? Então, como é que você trata seus filhos? Como é que você trata seus empregados? Como é que você trata os animais? Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte: se nós temos um Criador, será que ele é mais egoísta que nós, que ele quer o nosso mal? Então, eu acho que é uma pergunta para a gente pensar aí um pouquinho. O que eu quero que você reflita é o seguinte: o que que você entende por semelhantes? Então, esses três triângulos são semelhantes. E aí eu te pergunto: qual é a sua semelhança com Deus? Então, se temos um Criador e nós somos esse vermelhinho aqui, qual é a nossa semelhança com o Criador? É importante pensar nisso. Então, o Criador, o God, né? Ele tem imaginação e nós também. Então, a nossa semelhança com o Criador é a imaginação. Então, essa é a grande faculdade que a gente tem que pensar a respeito. Faculdade do Criador. E eu vou finalizar aqui chamando a atenção por uns detalhes. Como explicar o não visível? Então, a gente tem as fotos Kirlian, a ressonância, que dá para mostrar uma série de coisas importantes daquilo que a gente não vê. Então, falar de energia, mas eu não vejo essa energia. Mas se as fotos Kirlian e por ressonância, você pode ter essas imagens. Então, o que é que eu estou querendo chamar atenção? É por isso, ó, quando a gente vai falar em espiritualidade, você tem que procurar entender o seguinte: por que que nós adoecemos? Por que que eu adoeço? Pelo descontrole da nossa energia. Então aqui estaria a energia normal com um X em cima e eu vou para esse outro canto aqui. Uma energia escura, isolada. Então, quando a gente adoece, é porque houve um desequilíbrio da nossa energia. E aí você vai me perguntar, e por que que eu descontrolo a minha energia? Pelo uso inadequado da imaginação. Então, essa nossa capacidade de criação, quando usada de maneira com a dúvida, o que que acontece com a gente? A gente se comporta inadequadamente. E esse comportamento inadequado, tá, que pode ser pensamentos, palavras, ações e omissões, geram o quê? Um isolamento da nossa energia com o universo. Então, nós nos isolamos. E as consequências disso é a doença, é adoecer. Buda, lá no tempo dele, ele já lembrava isso. Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos com imaginação. Então, quando a gente usa a imaginação de forma inadequada, formando determinados pensamentos, a gente vai ter que arcar com as consequências. E aí, amenizando um pouquinho, por que os problemas surgem em nossa vida? Para a gente sair da acomodação. Então, aparecem problemas para tirar a gente da acomodação, para que a gente reaja, para crescermos, para melhorarmos. Então, aparece um problema na minha vida, se eu
criação, apresentar a parte nova. Isso realmente é legal, tá? E aí eu chamo atenção para isso. Eu estou praticando para desenvolver uma habilidade. Como saber se eu estou pronto? Eu estou desenvolvendo, estou batalhando, e aí? E aí? Observe os resultados. Quando você trabalha com as projeções, com a habilidade que você está desenvolvendo, o que que acontece? Quando você projeta a luz, quando você, né? Os resultados vão dizer se você desenvolveu a habilidade ou não. Agora, quando, como é que fica essas energias quando a gente está pronto para desenvolver uma habilidade? Então, a gente fica aberto para o universo. Então, a gente serve de caminho para o universo ajudar outras pessoas. E em relação ao nosso corpo, nós ficamos totalmente abertos. Então, é importante você lembrar que quando você está pronto para usar uma habilidade, você está se ligando no universo e está se ligando a todos os que estão à sua volta também. O que eu gosto de chamar atenção é disso. Habilidade desenvolvida. Eu desenvolvi uma habilidade diferente, é importante. Notícia boa. E tem uma notícia ruim. A notícia boa é que se você desenvolver uma habilidade, você vai poder ajudar. E a notícia ruim é que se você não tomar cuidado, você vai usar essa habilidade contra você. Quando você usar a imaginação do lado errado. Então é importante você lembrar. Não saber ou ignorar não é e nem dar privilégio no universo. A gente tem que procurar se lembrar disso. E o lembrete final é esse. Para qualquer que seja a busca, autoconhecimento é o caminho. Quanto mais você mergulha em si, melhor se conhece e mais íntima passa a ser a sua conexão com o Criador e com tudo que existe. Ou seja, o autoconhecimento é um caminho para você desenvolver a sua espiritualidade. Importante, o que você dá ou transmite te pertence. O que você guarda é perdido para sempre. Pegou surpresa, porque você jogou vários assuntos que não podem ser resumidos realmente. Então, a gente para pensar em um e você também já falou um outro. Aí eu me detive num só. Eu estava refletindo aqui aquela diferença entre o panteísmo, o panenteísmo, a nossa visão pessoal de experimentar Deus, né? Que é uma coisa que volta e meia qualquer pessoa está discutindo isso. Tem vantagens e desvantagens de pensar de uma maneira, ou a gente tem que deixar a própria intuição, a própria vida escolher para a gente, né? Eu estava mesmo conversando com um adolescente há uns poucos dias, né? E estava falando, mas qual é a sua visão do mundo? É uma visão ateia? É uma visão religiosa? É uma visão... Eu digo, olha, eu vou ser sincero, eu não tenho a certeza absoluta se Deus existe do ponto de vista científico e nem me preocupo se um dia a ciência vai chegar a isso, né? Porque a gente já discutiu até esse assunto aqui nas reuniões. Mas eu acho que a gente tem que sentir, experienciar o que você acha que é melhor. Quer dizer, você tem que surfar a sua onda. Às vezes você está afim de curtir a sua vida e surfar uma onda mais suave, sem tomar uma certeza absoluta se você vai por um lado ou vai por outro, né? Eu tenho uma certa simpatia para aquela pessoa que diz o seguinte: olha, eu não tenho vivência nenhuma espiritual para me dizer se Deus existe ou não existe. Eu apenas sigo a minha verdade, que eu acho que a gente tem que ser bom. Eu acho isso muito bom, porque se a pessoa é, cria muitos argumentos, é porque ela não tem muita certeza se ela deve agir de uma maneira ou de outra, sem alguma imposição cultural externa. Então, eu tenho uma certa simpatia para a pessoa que diz o seguinte: não, eu acho que eu tenho que ser
bom porque eu sou bom, porque eu acho que a pessoa deve cuidar da vida, cuidar do mundo, cuidar das pessoas. E não me importa muito se isso é uma visão metafísica, religiosa ou ateísta. E eu tenho uma certa simpatia muito por isso. Então eu digo o seguinte: não se preocupe tanto em tomar uma decisão absoluta. Siga a sua intuição, siga a sua experiência e deixe o mundo é, te levar na direção mais sincera e honesta que você tem. Então, eu falo isso para o adolescente, não é? Não se preocupe tanto em escolher e ter a certeza absoluta, porque nós vivemos num mundo em evolução. A ciência vai evoluir, a filosofia vai evoluir, e nós também vamos observando o mundo e vamos evoluir juntos. Não é? Aí eu fiquei refletindo Legal. sobre isso, os outros pontos não peguei. Uns avanços turbilhões em termos de meditação. Como você mandou meditar, eu fiquei meditando e deixei para meditar mais depois. Agora, ah, eu me fixei bem a parte com relação às doenças. Eu acho que é uma maneira de as pessoas encararem o dom, usar as ferramentas do dom com relação ao uso da imaginação em relação àqueles pontos que você colocou e que provocam o desequilíbrio. Tá? Então, eu acho que esse é um aspecto que eu achei muito positivo. E agora, tem três perguntas. Duas perguntas que você fez, eu respondi na lata. Traduzir com imagens, usando os nossos níveis. É, eu coloquei algumas coisas para concluir, para deixar o grupo pensar um pouco e rever esse papo, porque a gente precisa dele. O que eu procuro dizer, mostrar é o seguinte: quando você tiver chance, não perca a oportunidade de aprender. Eu digo para vocês que quando meu pai faleceu, eu estava na Índia. Quantas meditações eu fiz me projetando para conversar com meu pai que tinha passado. Oportunidades. Então, eu só quero dizer o seguinte: tem coisas que a vida dá oportunidade e a gente não aproveita. O que eu acho importante é que a gente se ligue um pouquinho e procure melhorar dentro da família, fora da família, praticar o bem, que é a coisa mais importante e que vai nos formar lá na frente. Mas a gente também não pode ignorar que a gente tem direito a fazer algumas experiências e perguntas. É lógico que a resposta vai vir do tamanho de cada um. Eu acho que quando a gente pratica o bem no nosso dia a dia, não tem como a gente se desconectar da espiritualidade. E acaba sendo um ensinamento diário. E quando a gente cria essa sintonia, a vida fica mais leve, os problemas ficam mais leves e as relações são melhoradas. Então, acho que todos os aspectos que você coloca na sua descrição, no próprio relacionamento do João, nos leva a essa convicção de que faça o bem e pratique a ética sempre. Não tem como errar. E aí, consequentemente, nós vamos ser felizes no nosso dia a dia. Não quer dizer que nós não vamos ter problemas, mas nós vamos poder enfrentá-los com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade. E mais uma vez, né, meu amigo, muito obrigado, né? Muito rica a sua palestra, muitas informações. Acho que tem que ver muitas vezes, porque são muitos assuntos diferentes. Muito obrigada, eu sempre aprendo muito contigo. Beijão, obrigado. Beijo.
Você faz assim eu não vou falar uma metralhadora, porque é um negócio muito agressivo, né? Mas você dispara tantas ideias e tantos conceitos que realmente levam à reflexão, coisas complicadas, né? Eu acho que a espiritualidade hoje é um dos assuntos mais estudados em algumas universidades, em muitos artigos estão sendo publicados, tem coisas interessantíssimas sobre isso, né? Eu gosto muito de, aí observando o que o Evandro ensina para a gente, contextualizar as coisas. E nós estamos vivendo num contexto hoje em que o ser humano está inserido num momento muito especial da existência. E falar sobre ciência e espiritualidade é uma coisa muito oportuna. Quando se fala em ciência e espiritualidade, a coisa tem desdobramentos, porque hoje já se fala em emergência espiritual e se fala em crise de emergência espiritual, porque qualquer um de nós, sem exceção, está buscando de alguma forma. E como o Evandro diz assim, não adianta olhar para fora, não. Nós temos que olhar para dentro, mergulhar e buscar respostas para esse lado que se fala tanto em Deus, estamos voltando a falar em Deus, nesse lado que nós temos, que é a fagulha divina, que todos nós temos, diferente do ego, que se manifesta, que fica aí brincando com a gente, judiando com a gente. Mas essa crise de emergência espiritual é diferente da emergência espiritual, em que a pessoa, às vezes, ela tem dificuldade de começar a dar os primeiros passos e de repente, ela é envolvida, porque chegou a hora. Não tem mais desculpa para nós. Para a espiritualidade, nós temos que sair da terceira dimensão, dar uma olhada com muito carinho e amor na nossa pineal, que é, com certeza, a fonte de energia ou a janela aberta para a energia que permite essa conexão. E outras coisas mais. Vai chegar um momento que a gente vai voltar a fazer algumas palestras e trocar ideias, e essas coisas, por um momento que eu tenho passado, que eu estou passando, me envolveram profundamente. A gente já teve a oportunidade de falar sobre autocura, e a espiritualidade está aí, a ciência e a espiritualidade está aí. Nós sabemos, por exemplo, que a reencarnação ela estava dentro do cristianismo durante séculos e séculos e séculos e séculos. O imperador Justiniano e a mulher dele, né, Teodora, é que mudaram isso. Tiraram, por exemplo, a reencarnação e não temos como sair de uma verdade, de uma realidade, à medida que nós temos a possibilidade de usar o nosso bom senso, o nosso livre-arbítrio e abrir para uma dimensão espiritual que é bastante ampla, muito mais ampla. Eu acho que tudo isso é muito válido e nos leva a muita reflexão. Na verdade, a reencarnação foi retirada do cristianismo, mas não saiu das ideias. E Kardec, por exemplo, trouxe como filosofia e como religião, toda uma postura e toda uma sistematização da existência dos espíritos. E isso foi desdobrado através de outras pessoas que tiveram presença e trouxeram para a gente fontes de ensinamento que a gente tem que mergulhar. Ninguém tem que fazer nada, né? Que é interessante a gente mergulhar, como, por exemplo, nas obras do Chico Xavier, nas obras do André Luiz, que já falava sobre coisas que a ciência está demonstrando agora, inclusive a pineal.
mas são coisas que, cara, eu acho muito a pena e eu acho que o Júlio, eu diria ao Júlio o seguinte: Júlio, esse negócio que você está falando, assim, é conversa para boi dormir. Você vai conseguir continuar fazendo suas palestras, você vai, porque isso aí, como o Evandro falou, isso aí é uma coisa muito boa da gente fazer. E quem mais se beneficia, com certeza, individualmente é cada um de nós, porque você vai pesquisando, você vai montando slides, vai refazendo ideias, vai trazendo novas ideias e depois vai compartilhar isso, que é uma coisa extraordinária.